Shalom, shalom, que a paz e a graça de Hashem e do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós nessa tarde de sexta-feira. Amém? Amados irmãos, eu gostaria de falar hoje sobre 1 Coríntios, capítulo 10, né? E vou ler a partir do versículo 14, que diz assim. O título é A Idolatria e o Culto de Demônios. Versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Veja Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, o que o apóstolo Paulo ele está querendo nos dizer? O que ele está querendo dizer para mim e para você? O apóstolo Paulo, ele convida aos sacerdotes religiosos a fugirem da idolatria. E aqui ele faz uma comparação da celebração da Santa Ceia como um sacrifício a ídolo, né? Esse ídolo, você sabe quem eu tô querendo dizer, né? Ou seja, uma forma de idolatria. Aqui ele explica que judeus e não judeus estão no mesmo barco. Judeu e não judeu estão todos no mesmo barco e estão todos buscando, usufruindo água da mesma fonte. E fala aqui também que ele diz que os gentios, né, quando eles realizam o culto deles, né, durante o culto, né, durante esse ritual, né, eles oferecem aos demônios sacrifício de sangue, né? Que sangue é esse? Sangue de animal, né? Sangue de humano, né? Tanto que pacto de sangue, né? Com o demônio. Enfim, entenderam o que eu quis dizer, amém? Então, aqui, eles falam assim, porque eles oferecem aos demônios, né? Esse sacrifício de sangue, eles oferecem aos demônios e não a Deus. Porque quem pede sacrifício de sangue, né? Sacrifício de sangue de animal, né? Sangue de sangue humano, né? São os demônios, não é Deus, né? Deus não pede sacrifício de sangue, e sim demônios que gostam de sacrifício de sangue, né? E Paulo nos alerta a não participarmos do mesmo sacrifício deles, ou seja, não participarmos do mesmo culto que eles participam. Por quê? Porque não tem como nós assentarmos na mesa com Deus e ao mesmo tempo oferecermos a Deus um culto de demônios.
Aí eu falo, mas por que que entra aqui o sacrifício de sangue de Jesus na cruz, né? A celebração do culto de Santa Ceia, e entra aqui também, né, o sacrifício de sangue de animais, né, que os sacerdotes do Antigo Testamento faziam, né, para ali oferecer a Deus como forma de remissão dos pecados dos homens, né? Ali no Antigo Testamento fala que os sacerdotes, né, eles ali faziam sacrifício de animais para oferecer o sangue a Deus, né? Como ali forma de perdão dos pecados, né? E no Evangelho, a Santa Ceia representa o quê? Quando né, os sacerdotes consagram ali o cálice, né, dali do suco da vide, ou cálice ali de vinho, né? Eles ali estão, aquele cálice ali está o quê? Representando o sangue de Cristo, né? O sangue de Cristo que foi derramado na cruz por muitos, né? O sangue de Cristo que foi derramado na cruz por todos nós, né? Esse sangue, ou seja, está dentro do cálice da Santa Ceia, né? Por quê? Porque o cálice da Santa Ceia representa o sangue de Cristo e o pão que é celebrado, que é consagrado pelos sacerdotes na Santa Ceia, representa o quê? O corpo de Cristo. Então é por isso que entra aqui, né, a celebração da Santa Ceia e também o sacrifício de sangue na cruz de Cristo, né? E relatei também ao sacrifício de animais, né? Porque no Antigo Testamento fala, né, dos sacrifício de sangue que os sacerdotes do templo faziam para oferecer a Deus, né? Mas como sempre, né, estamos todos enganados, ou seja, estamos todos, tipo assim, bebendo da mesma fonte que os gentios, né? Judeus e não judeus, e estão todos assim, buscando água na mesma fonte, né? Estão assim, tipo assim, oferecendo o mesmo culto, né, que eles oferecem, né, aos demônios. Também são os judeus e não judeus também estão oferecendo esse mesmo culto a Deus, né, por causa disso, por causa de sacrifício de sangue, porque são demônios que gostam, né, que aceitam sacrifício de sangue e não Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. E a Santa Ceia, na hora que é o momento da Santa Ceia, né, os sacerdotes consagram e falam que o cálice, né, ali do vinho, ou o cálice ali do suco, né, está o que? Representando o corpo de Cristo, está o que? Consagrando a Deus na hora. E o pão que é repartido está o que? Representando o que? O corpo de Cristo. E consagra a Deus ali na hora. Ou seja, apóstolo Paulo alerta, né? Sacerdotes religiosos, fujam da idolatria, corram se puder dela. Por quê? Porque estamos oferecendo, né, o mesmo culto que os gentios oferecem aos demônios. Esse mesmo culto estamos oferecendo para Deus, né? E ele nos exorta ainda, porque não tem como assentar na mesa com Deus e oferecer para ele um culto de demônios, né? Então, gostaria que você fechasse, né, os seus olhos aonde você estiver nesse momento, né? E vamos orar juntos a oração do Pai Nosso, amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa os nossos pecados e ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. E que vocês possam meditar bastante sobre esta mensagem ao decorrer desse dia.